falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Percebeu que tudo é cantar? Olha, e no grego está no imperativo. Está sede, está falando do presente. Sede, cheios do Espírito. E como isso? Falando. O jeito de se encher constantemente é falando. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. É lógico que inclui orar no Espírito. Mas percebeu que esses três, salmos, hinos e cânticos espirituais, é tudo cantar? Então, quando cantar, indo para o trabalho, cante. Bem baixinho você pode cantar: eu te amo, Senhor. Quero ver tua face, amada. E te garanto, olha, quando chegar ao seu destino, amém, indo para o hospital, para visitar alguém, ore no Espírito. Amém, e cante. Cante ao Senhor. Amém? E não precisa estar no carro para cantar. Qualquer hora, a qualquer momento, cante. E a Bíblia nos manda que a forma do Novo Testamento, a forma da nova aliança para ser cheio do Espírito Santo é só cantar. É difícil cantar e ficar deprimido. Recentemente, em um determinado jornal, eu li isso ontem, mas eu já sabia deste fato há um tempo. Em caso de que alguns pensem que isso está sendo inventado e tudo mais, você pode pesquisar, mas não agora, ok? Um certo jornal liberou uma pesquisa que fizeram. Um estudo feito durante muitos anos de mulheres dos 20 anos até os 70 anos. E eles realizaram esse estudo durante muitos anos, sabe? Essas mulheres envelheceram durante o estudo. Então, esse jornal, com os seus pesquisadores, disseram que a conclusão dessas mulheres, de diferentes raças, diferentes idades, ok? Com cultura diferente e tudo mais, porque pesquisaram também se você é rico, isso te ajuda a viver mais e com saúde? Talvez porque possa comprar isso, fazer aquilo, e muitos pensam assim. Ok, mas deixaram isso de lado porque o teste não era sobre isso. Colocaram todas de muitas categorias, de raças diferentes e tudo mais. Alguns dizem que esta raça tem uma tendência para ter aquela condição e tudo mais. Bem, incluíram todas as raças. E também isso, tira exercício. O exercício é bom, então tiraram também o exercício. Além de exercícios, além de boa comida, uma dieta boa e tudo mais, qual é o fator principal que contribui para a longevidade? Sabe o que falaram? Otimismo. Você sabe o que é isso? E definiram desta forma nesse jornal. Eles disseram que otimismo é esperar por boas coisas no seu futuro. Não parece essa a definição da Bíblia sobre esperança? No grego elpis, a esperança na Bíblia é confiança, certeza. Isso é importante, confiança e certeza, porque no mundo, sabe, diz assim: eu espero que sim. Eu espero que sim, sabe? Eu espero que sim. Eu estou falando meio como singapuriano, sabe? É dessa forma que falam, certo? Falamos assim: espero que sim. E alguém responde: realmente espero que sim. E essa esperança não é uma expectativa confiante. E quando vemos a esperança bíblica, e esperança tem a ver com o futuro, algo que vai acontecer, temos que ter certeza e ficar confiantes. A definição de Elpis, isso não vem de mim, do pastor Prince, você pode pesquisar. A definição de Tay, a definição de Strong, diz uma certeza confiante da expectativa do bem, do futuro. Então, enquanto você ouve sobre os finais dos tempos, escuta algo e você gosta disso, finais dos tempos, lembra do que falei recentemente. O que Jesus falou quando ele disse sobre os sinais do final dos tempos em Mateus 24. O que ele disse? Ele disse: vede, não vos assusteis. Em outro evangelho, quando fala dos sinais dos finais dos tempos, e estamos vendo esses sinais agora, certo? O que Jesus disse? O coração do homem, o coração, cardia, no grego, o coração do homem vai desmaiar. Vai desmaiar. O coração do homem vai desmaiar por ver as coisas que virão sobre o mundo. Ouviu isso? Então, cuidado quando você se envolver com estes sinais, certo? Estudar os sinais. Cuidado para não colocar em você um desespero, olhando para o futuro. Se o mundo vai ficar cada vez mais em trevas, mas filho de Deus, você não faz parte do mundo. De fato, o Senhor vai nos levar antes que o pior aconteça. Como tribulação nunca vista antes na terra, Jesus disse. Como nunca houve uma tribulação como esta. Mas daqueles 7 anos não estaremos aqui.
Estaremos lá em cima com o Senhor. Amém? O Senhor vai nos arrebatar. Amém? Glória a Deus. Olha, o que devemos esperar é que a igreja melhore mais e mais e o mundo piore cada vez mais. Mas se você coloca o seu foco nisso, olhando para o YouTube o tempo todo, ou o que aquele disse, o que aquele outro disse, o que está acontecendo aqui e lá, o que acontece na China, na Europa, e fica olhando para tudo isso, você vai ficar com medo, vai ficar assustado. O coração do homem vai desmaiar por causa das coisas que virão sobre a terra. Outro vírus na Camboja. E a saúde mundial se preocupa. E devem fazer isso mesmo, precisamos olhar. Mas olha, olhando tudo isso e não passar tempo com a palavra, colocando o capacete da esperança, é perigoso. Tudo isso vai acontecer. E mais, coisas vão acontecer até o final. Certo? Mas estou aqui para te dizer que eu não falei que as coisas vão melhorar no mundo. Não, não, não. De fato, a Bíblia diz que vai de mal a pior. Amém, até a volta de Jesus, para consertar tudo isso. Certo? Mas, enquanto isso, a igreja espera o arrebatamento. E o arrebatamento é somente para cumprir a redenção dos nossos corpos. Porque naqueles dias, quando pagavam por algo, tem um certo elemento quando eles falavam que iam pegar aquilo que eles compraram, ok? Num dia futuro, certo? Mas agora já vão pagar por isso, certo? Então colocavam um penhor, se chama penhor. Então a Bíblia fala sobre a nossa redenção e em Efésios nos fala que Jesus já deu um penhor para nós. Amém? E ele vai voltar para remir completamente o nosso corpo. E assim, nós não vamos morrer, não vamos ficar mais doentes, não vamos sofrer com nenhuma fadiga, não vamos envelhecer. E no céu não vamos ficar sem corpo, mas no céu vamos ter um corpo. Mas este corpo é um corpo glorificado. Boas novas! Que boa maneira de ver o futuro! Amém? Quando sentir uma dor, algo assim, amém? Só tem que te fazer lembrar que um dia você vai ter um novo corpo. Isso vai ser em breve. E quando isso acontecer, a Bíblia diz no piscar de olhos, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Imortalidade. Amém? E por quanto tempo estaremos no corpo imortal? Para sempre. Não vamos ficar flutuando, não vamos flutuar, e mesmo aqueles que já foram antes e estão lá junto com a nuvem de testemunhas, esperando por nós, adorando a Deus dia e noite, amém? E vivem em perfeita alegria e regozijo, onde eles estão, incluindo minha mãe, estão celebrando, todos jovens, fortes, saudáveis, melhor do que todos nós. Amém? Estão felizes. E em breve estaremos com eles. Glória a Deus. Mas eles estão sem corpo agora. Mas quando o arrebatamento acontecer, eles vão descer e pegar um novo corpo. Um corpo glorificado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor no ar. Perceba que ele falou os que estiverem vivos. É repetido algumas vezes. Aqui nesta passagem, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. E olha, tem gente que está vivo porque é jovem. Certo? Mas diz, os que estivermos vivos. Então eu digo, eu vejo isso, aqueles que estão idosos, avançados em idade, mas ficam. Então tem uma revelação antes do arrebatamento, e ele pode acontecer a qualquer momento, mas tem uma revelação sobre esses últimos dias que fala de vencer morte prematura, de vencer. Amém? E a posição do cristão, eu repito de novo, não é de olhar para a sepultura, mas de olhar para o céu. Amém? A Bíblia fala disso em Tessalonicenses, e esperar pelo seu Filho do céu. Olhamos para cima e não para baixo. Não ficamos olhando para o pó, mas olhamos para o céu. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Está pronto para a vinda do Senhor? Amém? Glória a Deus. Em um segundo atômico, a Bíblia diz, seremos transformados. E para sempre, sabe? Isso é muito tempo. Até todo sempre. Isso é muito, muito tempo. Conhece essa canção? É um hino antigo. Ok, glória a Deus. Eu pedi ao Senhor, ainda estou com o microfone.
Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para essa semana, e o Senhor me deu uma palavra no começo da semana. Eu ia pregar e falar esta palavra, e eu tenho outra palavra para a liderança, e o Senhor me preparou para dar uma palavra para os líderes, e eu fico pedindo uma palavra rema. Eu não quero ficar só ali na frente falando, e se o Senhor não der essa palavra rema, é só palavras. Ok? Certo, eu pedi uma palavra rema. E deixe-me fazer uma pausa porque o Senhor falou comigo. Diga para o povo a importância da palavra rema, porque eu tenho falado, sabe, que quando abro a Bíblia, eu tento sempre receber uma palavra rema para você. Amém? E você pensa, eu não escuto sempre isso em outros lugares, então o que é isso, Pastor Prince? E para mim eu acho muito importante porque, sabe, tem muita palavra dentro da palavra de Deus. Muitas palavras na palavra de Deus. Isso é chamado logos. Mas rema é diferente. Logos é o todo, e logos se tornou carne e habitou entre nós. Mas rema é mais específico. Rema é aquilo que é específico, é aquilo que é de instrução, uma mensagem específica. Amém? E é importante ouvir aquilo que Deus tem para a nossa igreja. E para aqueles que, sabe, aceitam a New Creation Church como a sua igreja de cobertura, talvez assistindo na internet, seguindo este ministério, essa palavra rema que eu falo que é para a igreja, é também para você. Então, rema é quando Deus escolhe de tudo que podemos falar, porque alguns preparam as suas mensagens de janeiro até dezembro, sabia? Eu não sei como fazem isso. E eu não estou zombando. Ok, se Deus falou isso, sabe? Cada um tem que ouvir do Senhor. Mas, para mim, eu nem sei o que eu vou falar no próximo domingo. Porque eu quero dele algo fresco. Eu tenho que pedir para ele. Sabe, eu sou como os filhos de Israel, como aquela tribo em especial das 12 tribos, a tribo de Zaccar, que em 1 Crônicas diz que eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Então a mensagem específica dos tempos, certo, era dada para a tribo de Zaccar, porque eles tinham este dom de instruções rema para Israel, para saberem o que fazer. Então, você tem me ouvido falar muito sobre o arrebatamento? Quer dizer que Deus quer que nós foquemos nisso. Amém? É tempo para isso. E olha, essa palavra aqui, sabe, destros na ciência dos tempos, mais uma vez o tempo ali é sabe, no hebraico, e kairos no grego. Ok? Destros na ciência do kairos. Para Israel saber, para que a New Creation saiba o que fazer. Para que todas as igrejas saibam o que fazer. Amém? E aqueles que seguem fielmente este ministério, ok? O Senhor colocou isso no seu coração, amém, de fazer parte desse ministério. Deus está falando com você toda vez que eu falo uma mensagem rema, é para você também. E, olhando para 7 igrejas, Jesus tinha uma mensagem específica para cada uma delas. Então, por que não pregar uma mensagem só e dizer, isso é para todas as 7? Afinal, é a palavra de Deus, não é? Não, tem que ser uma palavra inspirada por Deus, que Deus diz, essa mensagem é para você, ok? Então fiz isso, e de agora em diante não vou explicar mais sobre isso, ok? Você já sabe. Glória a Deus. Amém? E nem sempre que eu subo aqui eu fluo no Espírito também, a não ser que o Senhor mande. E nessas semanas tem sido assim. Isso é bom. Eu disse isso é bom. Amém? Você não acha? Certo. Olha, eu estava pedindo para o Senhor uma mensagem e Deus me deu uma palavra sobre sentinelas para os líderes. E depois, então, esperei um pouquinho mais, ele me deu outra palavra em Levítico 27. E eu senti, quando busquei o Senhor, depois da reunião de líderes, preguei as 2 mensagens, mas o Senhor falou comigo que a de Levítico 27 não é só para os líderes, mas para todos vocês. Ah, Pastor Prince, cedo de manhã, Levítico, sim. E eu vou ler essa passagem agora, mas eu quero que você pare um pouco enquanto lermos. Pare um pouco, ok? Não tire nenhuma conclusão. Vamos ler rápido. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, para quem Deus falou? É importante saber disso. Para quem Deus falou? Moisés. Às vezes Deus falava com Arão, certo? Aqui é Moisés, ele falou a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, e quando Deus fala a você, ele está falando a Moisés, no contexto.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto... Olha, quando você faz um voto, isso fala do quê? Isso fala de, sabe, força humana. Isso implica energia. Olha, Deus quer que nós, e falamos isso recentemente, sejamos conscientes da nossa fraqueza. Certo? Mas não pare aí. Dependa da sua onipotência. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós oramos, estou certo? Mas, se você quer fazer um voto, foi isso que Israel fez ao pé do Monte Sinai. Deus disse: eu farei de vocês sacerdócio real. Amém? E hoje nós somos, por Cristo, somos sacerdotes e reis para Deus. E este era o desejo também para Israel. Deus disse: farei de vós um sacerdócio real. Em vez disso, amém, eles falaram assim com Deus. Em Êxodo 19, antes de Êxodo 20, quando Deus deu para eles os 10 mandamentos. Antes de ouvir os mandamentos, eles falaram: tudo que Deus ordenar, nós faremos. Ko asher deber Adonai naaser. Uma declaração forte. Naaser quer dizer conseguimos. É soberba você confiar na sua própria força, e Deus então os tirou do Egito, porque eles estavam na escravidão e clamaram ao Senhor, e eles somente clamaram, certo? E olha, Deus respondeu. Deus abriu o Mar Vermelho para eles, não porque eram bons, mas porque Ele é bom. Amém? Não tinha águas ali em Mara, mas Deus transformou águas amargas em águas potáveis. Deus fez uma aliança de cura com eles. Eu sou o Senhor que sara. E tem um segredo ali. Certo, a amargura traz doenças. Águas doces, a cruz, traz a cura. E depois disso também, Deus tirou água da rocha seca. Deu para eles maná do céu, e sempre depois que eles murmuravam. Olha, é a graça em ação. Murmurar é pecado, mas a graça operava. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Mas isso não te encoraja a pecar mais. Quando você vê que é uma verdade, a graça de Deus vai te transformar. Amém? E fizeram isso até chegar no Monte Sinai. Agora estavam se achando importantes e muito inteligentes, certo? Achavam que conseguiriam. Tudo que Deus mandar, nós conseguimos. Isso fala do voto do homem. E depois Deus fez o quê? Deu os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Faça isso. Você agora vai ter que parar de fazer isso. Vai ter que parar de fazer isso. E não conseguiram. Por 1500 anos, até Jesus, perceberam que não conseguiram. Amém? Até hoje eu devo dizer, alguns pensam que podem cumprir a lei. Amém? Mas não podem. Mas em Cristo, a lei se cumpriu. Amém? De fato, em Cristo, você faz mais do que a lei. A lei diz: não roubarás. Em Cristo, você dá. Não só você não rouba, você dá. Amém? A lei diz: não adulterarás. De fato, olha, a graça te dá o amor pela esposa. E eu posso continuar te falando, e não é nada de uma vida que é menos santa, porque só a graça pode unir o homem pecador com Deus. Por isso, a graça produz mais santidade. Certo? Bem ali no meio do lugar santíssimo, o Santo dos Santos tinha o propiciatório. Então a graça está no centro do coração de Deus. Posso ouvir um amém? E quando votar, Deus disse: você quer que eu te avalie de acordo com a sua força? Deus deu os 10 mandamentos. Não foi isso? Os 10 mandamentos são baseados na força natural. É cheio de não e não. Entendeu? Então, antes de ler isso aqui, entenda isso, ok? Eu não quero que as irmãs fiquem iradas, porque você vai ver algumas coisas aqui, porque isso foi escrito para pessoas daquela época que iam para a guerra, como Números capítulo 1. 14 vezes fala de enumerar os homens de Israel, dessa tribo, dos que vão para a guerra. Daquela tribo, dos que vão para a guerra. 14 vezes dos que vão para a guerra. E naqueles dias julgavam a sua força natural pela habilidade de ir para a guerra. Vamos ler isso. Olha, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, 20 a 60 era o melhor da sua vida, certo? Será a tua avaliação. Tua avaliação, a avaliação de quem, Moisés? Certo? De 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, tua avaliação será de 30 ciclos. É menor? Antes de ficarem iradas, irmãs, certo? E citarem para mim as heroínas dos filmes da Marvel e tudo mais, certo? Você deve saber que isso é baseado na guerra, certo? E as mulheres naquela época não iam para a guerra.
É por isso que fala menos aqui. Porque este capítulo inteiro é baseado em quê? Não na posição deles diante de Deus. Olha, não é baseado porque a nossa posição é a mesma. Em Cristo somos todos igualmente, avaliados. Todos perdoados. Todos nós. Todos nós estamos perto de Deus em Cristo. Estamos em Cristo. Não importa se é homem ou mulher, gentios ou judeus, estamos todos em Cristo, tão perto de Deus. Isso em termos de posição. Isso aqui não é posição, mas capacidade. Porque é um voto. Falando da energia do homem. O poder natural do homem. Ok? O que não vale muito, sabe? É uma lição que aprendemos todos os dias. Esperando o novo corpo. Olha isso. Olha, tem uma diferença. 50 ciclos para aqueles que eram homens de 20 a 60 anos. Mulheres, 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos. Então é menos para uma criança, não é? E adolescentes, menos. Amém? E da mulher, 10 ciclos. Vamos em frente. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos. Olha, alguns de vocês estão preocupados com isso. E se for de 60 anos e acima, pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Então, da sua melhor fase, que é de 50 ciclos, certo? Era pago ao santuário, certo? E isso seria como impostos anuais, ok? Daqueles dias, mas ilustram a verdade. Então escute isso até o final e você vai ver a verdade que Deus tem para nós. E você vai aprender como ensinar de Levítico. Levítico está ali para fazer um contraste. Então olha isso. Não só para fazer um contraste, muitas vezes revela Cristo nos sacrifícios, nos rituais e cerimônias. E aqui diz, e se for de 60 anos e acima pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos para a velhice. E olha isso, é o que o mundo fala. O mundo fala se você tem mais de 60, você está indo de morro abaixo. Ok, pela mulher, 10 ciclos, vamos continuar. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresenta-se-á diante do sacerdote. Tudo isso que está aqui está falando do quê? Capacidade natural, energia natural, poder mental, sem a força de Deus, sabia? Se você quer isso, ou seja, se você quer a lei, o Senhor falou com Moisés, por isso eu falei no começo, o Senhor falou com Moisés. Foi para Moisés que Deus falou, certo? E o que Deus disse? Certo? A tua avaliação. E a lei é natural, não matarás, tudo natural. Não fala do sobrenatural. A lei exige, a graça provê. Está ouvindo, igreja? E você diz, eu não consigo porque eu sou muito pobre. Eu não posso pagar por isso. Moisés representa a lei. E olha o que diz, mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Sabe, a única coisa que tinha que dizer é eu sou pobre. Então, se era muito pobre, tinha que ir diante do sacerdote. Quem é o sacerdote? Jesus. Não vá diante de Moisés. Moisés não se rebaixa ao seu nível. A lei não se rebaixa ao seu nível. Você tem que ir mais alto. Mas se você vê que é muito pobre e não consegue subir, então? Se você é um pobre e você não consegue subir ao nível de Moisés, mas tem que cair nos braços do sacerdote. Porque o sacerdote representa a graça. Escutou? O sacerdote representa a graça. Amém? A primeira menção de sacerdote na Bíblia foi Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo que levou pão e vinho, não exigindo, mas provendo. Amém? Sacerdote representa a graça. Posso ouvir um amém? Certo? Então, se você é muito pobre para estar diante de Moisés, se lance nos braços do sacerdote. E o sacerdote vai te avaliar. Então ali nem fala o valor. Porque quando o sacerdote te avalia, vou te dizer, o valor vai ser muito acima dos 50 ciclos no seu auge. Amém? Então, igreja, o que eu estou falando quando falo dessa passagem? Eu estou dizendo que Deus quer que você fique forte, saudável, vivendo no sobrenatural. Tudo isso é natural, então é verdade. Se você é natural, certo? Quando você tem 1 mês até 5 anos, ainda é fraco. Certo? Quando tem 20 até 60, dizem que está no auge da vida. Tudo isso é natural e é verdade.
E o seu corpo responde assim. É verdade. Se a avaliação for natural. Até a ciência vai falar isso. Não negamos isso. É verdade. Depois dos 60, vai diminuir. É verdade. Então lembra que eu falei que é verdade. Certo? No natural. Ok? Alguns de nós já chegaram aos 60. Então, chegaram lá. Certo? E no natural é assim. Não negamos o natural. Não negamos. De fato, tudo isso aqui fala, declara o natural. Mas Deus quer que o seu povo viva sob a graça. E tem alguém que desafiou isso mesmo vivendo no Antigo Testamento debaixo da lei? Sim! O próprio Moisés. Em Deuteronômio, quando ele morre, a Bíblia diz era Moisés da idade de 120 anos. Quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Olha para Abraão. Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Olha o que aconteceu quando o Senhor o visitou com 2 anjos, certo? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Verso 6, olha isso. E Abraão apressou-se a ir ter com a Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas. Abraão correu às vacas e tomou uma vitela, tenra e boa. Abraão o quê? Correu. Olha, pelo que eu sei, depois de uma idade, você não consegue correr. Caminha. E depois, no natural, nem caminha. Desliza. E para alguns deles, nem mesmo consegue deslizar, mas rolam. Empurrados. Ok? No natural. Mas aqui, este homem, Abraão, correu às vacas. Eu estava lendo e essa palavra pulou em mim, correu. E eu disse, uau, estava ali o tempo todo, não tinha visto. E você pode dizer, pastor, Abraão era novo nessa época. Que capítulo é esse? 18, certo? 18. Vamos voltar para Gênesis 17. Quantos anos ele tinha? Leia, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Então aquele capítulo seguinte foi depois que ele tinha 99 anos. E olha, apareceu o Senhor para ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso é El Shaddai. Certo? Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai. A primeira vez que El Shaddai aparece, eu sou El Shaddai. Certo? Anda em minha presença e ser perfeito. Ele não disse ser perfeito e depois anda comigo. Não foi isso. Leia com cuidado. Se andar na minha presença tem a palavra paninha, face de Deus. Viva uma vida vendo meu sorriso para ti. Não as minhas costas, mas meu sorriso para ti. Meu favor sobre ti. Quando você anda na minha presença, consciente da minha presença, você será perfeito. Ok? Entenda. Você entendeu isso? Quantos anos tinha Abraão quando ele começou? Quer dizer, não quando ele começou. Quando o vemos correr, não quando ele começou. Então, qual era a sua idade? Era quase de 100 anos. Olha, você pode dizer, pastor Prince, naqueles dias eles viviam muito mais. Certo? Naqueles dias. Certo? E até as mulheres, você fala de Sara com 90 anos de idade, ainda era bonita, mas naquela época isso acontecia. Naqueles dias, eu concordo quando fala antes do dilúvio, das pessoas do dilúvio. Antes do dilúvio viviam muito mais, sim. Mas depois do dilúvio, Abraão viveu depois. A terra não estava mais naquele estado, aquela proteção que tinha para proteger dos raios, como de ultravioleta foi destruído, isso acabou. Mas isso é para uma outra mensagem. Ela ficou inclinada no eixo. Abraão viveu depois do dilúvio. A vida ficou mais curta depois disso. E não somente isso. Abraão e Sara não tinham corpos especiais. Vamos ver neste mesmo capítulo de Gênesis 18, que diz o quê? E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Aqui diz que já era velho, mas olha isso. Abraão correu. O mesmo capítulo, quando ele correu, capítulo 18. Depois diz, eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. O que é isso? Menopausa. Aqui fala claramente que ela já estava na menopausa. As mulheres têm menopausa, os homens pausam a mente. Você, certo, fala com eles, ok? Demora um tempo para que eles entendam o que você falou, certo? Alguns já estão rindo, mas outros... entenderam agora. É isso aí. Pausam a mente. Ok? Olha, você não vê em Abraão esses poderes que declinam.
Mas o corpo era natural, era natural. A Bíblia não diz que tinham corpos especiais, não. Era como o nosso corpo. Sara passou por aquilo que as outras mulheres passam nessa idade. Cessou o costume das mulheres. Ela tinha 90 anos de idade, Abraão tinha 100, ela tinha 90 quando Isaac nasceu. Certo? Abraão, estava tudo bem com seu corpo? Vamos ver Romanos 4. Romanos 4 nos fala. Ok? Preste atenção. Verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Então, no natural estava amortecido. Então, andar pela fé não é ignorar, sabe, todos os fatos naturais. Certo? Todos os fatos naturais científicos. Você ignora. Não. Mas Deus quer que vivamos pela fé. Até quando se trata da força, da saúde e permanecermos vivos até o arrebatamento. Então preste atenção nisso. O tempo está voando e eu preciso da sua ajuda para poder terminar, ok? Ok? Ria rápido. Tenta eliminar o botão da pausa. Ok? Você entendeu isso? Escute isso. Abraão, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. O seu corpo não era especial, como, com 100 anos de idade, naqueles dias era outra coisa. Não. O seu corpo era muito natural, amortecido, com 100 anos amortecido. Morto. Ok? O que ele fez? Por que ele não enfraqueceu na fé? Ele não atentou para o fato natural. Se não considerou fatos naturais, o que ele considerou? Muitos de vocês já estão avançados em idade. Ok? Está avançando em idade. Isso acontece. Os números estão só subindo. Porque a sua idade sempre sobe. Estou certo? Isso é a idade avançada. A Bíblia fala que Abraão estava avançado em idade, mas o seu corpo não obedeceu. Agora escute. Eu tenho que colocar, sabe, dessa forma. Então escute bem. Depois que ele andou pela fé, algo aconteceu. É Deus falando, você vai atentar para o seu corpo? Hoje vai considerar a sua idade? Você vai considerar que agora você tem, sabe, 70 ou 60 ou 50? Amém? Deus diz, Abraão não atentou para o seu corpo amortecido. Então, fato natural de que seu corpo estava amortecido. Ok? Mas o que considerou? E aqui diz que nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O ventre dela estava morto. Ok, isso são fatos. O Espírito Santo não esconde os fatos naturais, certo? Alguns podem dizer, tem que ser realista, Pastor Prince. Esse negócio de renovar a mocidade e tudo mais, tem que ser realista. Realista baseado em quê? Quem enxerga a realidade mais do que Deus? E você vê alguma coisa e diz que é real, certo? Mas foi o mundo espiritual, o mundo invisível que trouxe tudo o que é visível. Você vai ficar muito debilitado se no seu conhecimento só dependa dos 5 sentidos. Você é um ser espiritual, você é um espírito, e tudo que é físico, tudo que é visível vai passar. E aquilo que é eterno, o seu homem interior vai viver para sempre, mas não viver para sempre na dimensão do invisível. Vamos ter corpos. A Nova Jerusalém, sabe, é a cidade celestial de Deus, que é o céu, é tudo real. Visto, apalpável, mais real do que esse mundo. Porque foi um espírito invisível que criou o mundo físico. Então Deus quer que aprendamos a viver pela fé, como Abraão. Então, se Abraão não atentou para o seu próprio corpo, amortecido no natural, nem para o amortecimento do ventre da esposa, o que ele considerou? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que ele estava pensando? Ele estava pensando na promessa que Deus tinha feito de que ele era capaz de fazer. O que ele tinha falado quando ele não tinha filhos? Você vai ser pai de muitos. De fato, vamos ver antes de Gênesis 18, quando ele correu. Vamos ver o capítulo que diz que Abraão tinha 99 anos de idade. Ok? O que Deus fez para ele ali? Olha, Gênesis 17. Certo? Foi neste capítulo que Deus falou, eu sou o El Shaddai. Vamos em frente. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações.
E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai, escute isso, de muitas nações te tenho posto, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Com Sara. Corpo amortecido, com 100 anos de idade, o ventre de Sara morto. Isso são fatos. E o que Deus disse? Mude a forma como você fala. Quero que mude a forma de como você fala de si mesmo. De agora em diante, Abraão, seu nome não é mais Abrão. Abrão é pai exaltado. Um pai que é exaltado. Agora você vai ser Abraão, e Abraão quer dizer um pai de multidões. Uau! A audácia da fé. Você nem tem filho ainda com essa mulher cujo ventre está morto. E Deus diz você vai ser pai de muitos. Não você vai ser. Tenho te posto por pai de muitos. Deus quer que falemos isso, certo? Volte para a parte de Romanos 4, para que sejamos como ele. Como está escrito, Deus falou para Abraão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Olha a característica de Deus aqui, certo? Primeiro, que vivifica os mortos. Sabemos que vivifica os mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Aham, a chave está aqui, para caminhar pela fé. Andar no sobrenatural. Chamar aquilo que não é visível ainda, que não é, tangível ainda. Chamar aquilo que não é como se já fosse. Jesus olhou para aquele homem que estava com a sua mão, mirrada. Amém. E falou, estenda a tua mão. Obviamente Jesus não via da forma natural como o homem via. Lázaro tinha morrido há 4 dias. Jesus falou que estava dormindo. Eu vou acordá-lo. Amém. Jesus falou para um homem aleijado dos pés, paralítico, de 38 anos. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Não fala isso para uma pessoa que no natural você vê paralítico. Obviamente era no natural, não ignoramos o natural, mas Deus chama aquilo que não é, no presente, como se já fosse. Deus viu trevas e não disse, uau, tão escuro! Ia ficar mais escuro. Então Deus faz assim, e nós temos que ser como Deus, e Deus chama aquilo que não é como se já fosse e ensinou para Abraão esse segredo. Abraão, faça assim, você não é pai de muitos agora, você não tem nenhum filho, certo? Mas agora você vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. Ele teve Ismael um pouco antes, certo? Mas não com Sara. Eu estou falando que ele não teve nenhum filho com a sua esposa legítima, certo? Essa foi a vida de Abraão no natural. Olhando para ele, vindo do campo, a esposa dizia, Abraão, quer dizer no hebraico, pai de muitos, pai de muitos. E olha, o nome de Sara era Sarai, que mudou para Sara, que é princesa. E ele respondia, sim, princesa. Sim, princesa, pai de muitos. A vizinhança dizia, sabe, estão ficando velhos e eles querem um filho tanto. É o que o mundo vai falar de você. Quando você andar pela fé, eles vão falar todo tipo de coisa contra você. Às vezes até crentes que não entendem a fé vão falar alguma coisa. Olha, não estamos negando o fato natural. Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. O que é isso? O fato natural é que estava morto. E você diz, pastor Prince, essa mensagem é para os jovens. Esse é o seu problema. Se você... é para velhos. Se você é jovem e pensa, essa mensagem, E a sua confiança está no fato de que você é jovem. E você é forte. Pastor, ontem eu corri muitas milhas, sabe? Eu fiz isso e aquilo. Vou te mostrar algo. Na Bíblia, que diz assim, em Isaías, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Sabe o que é certamente cairão? Certamente cairão, no hebraico, é repetido 2 vezes. Cairão, cairão, quer dizer intensidade. Que é certamente cairão. Até os jovens. Se você confia na sua força, tem data de validade. Espera. Só espera. Olha, e só porque você diz, essa mensagem é para os mais velhos, isso não é para mim, a sua fé está num fundamento abalável. Deus quer que nós, jovens e velhos, façamos isso. Mas os que esperam no Senhor,
Estamos esperando no Senhor. Em tua presença. Isso é esperar no Senhor. Quando você passa um tempo com o Senhor, com a palavra, isso é esperar no Senhor. Fale que é um tempo de silêncio ou um tempo com Deus, orando a Deus. Seja o que for, é um tempo com Deus, isso é esperar no Senhor. O que acontece? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Olha, você quer uma outra revelação, uma revelação mais forte? Renovar aqui é trocar a força. É na verdade assim, não é? Eu tinha essa mentalidade de que esse verso queria dizer, eu vou a Deus e, sabe, Ele dá força para a minha fraqueza. Mas o meu problema não é a minha fraqueza. Eu sei que eu sou fraco. O problema é quando eu não sei que eu sou forte em mim mesmo. Mas é Deus dizendo, me dá sua força humana e eu vou te dar minha força divina. Aí você vai entender o seguinte, subirão. Subirão aqui não jovens, os que esperam no Senhor. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque a energia que você vai ter, amém? O poder que vai fluir através de você não é mais natural, é sobrenatural. E é medido não pelas leis naturais da física, mas sim pelas riquezas da sua graça, que é ilimitada. E alguém diz, pastor, isso é tudo espiritual, força espiritual, tudo espiritual. Então por que diz que havia cessado o costume das mulheres para Sara? Isso é natural. Não pediram sementes espirituais. Tudo bem, eu quero sementes espirituais. E às vezes espiritualizamos a Bíblia e, sabe, roubamos a nós mesmos de algo que Deus está preparando para nós desfrutarmos. Nem tudo é espiritual na Bíblia. Aqui diz que subirão com asas como de águias, sabe? Tem uma promessa no Salmo 103 que diz, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que diz, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quantos benefícios? Por que só falamos de um ou dois? Amém? Alguns só falam de um ou dois. Eles não creem. O pastor fala de renovar a mocidade, certo? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Número 1, perdoa todas as tuas iniquidades. Número 2, sara todas as tuas enfermidades. Número 3, que redime a tua vida da perdição. Aleluia! Quando viajar, agradeça a Deus por isso. Amém? Que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? É o favor de Deus. E o próximo, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E você pode até falar, é mocidade espiritual, pastor Prince, mas escute isso, ok? Como a da águia, demonstra claramente. Como da águia, porque Deus falou isso, para que você não fale mais aquilo. Ele colocou como a da águia ali. Amém? Porque hoje tem pessoas como os universalistas que dizem o lago de fogo é só temporário. Certo? O verme é temporário, o fogo é temporário, mas Jesus falou que é eterno. Essa mesma palavra é usada para Deus, o Deus eterno. E Jesus disse, onde o verme não morre. Você puxa e tenta tirar, mas não morre. Continua vivo. Oi! Olha eu aqui, certo? É literal, porque ele falou onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É literal. O Salvador que nos ama nos falou de um lugar como este. Você entendeu isso? Deus quer que o seu povo caminhe pela fé. Ele quer que nós sejamos do sobrenatural. Mas ao mesmo tempo não ignorando o natural. Mas se você ficar no natural, bem, vai estar sujeito à lei, está sujeito ao que é natural. Amém? Estará sujeito a Moisés. Mas se você tem a revelação de que você é pobre demais, e eu me vejo assim, eu sou muito pobre para orar, não consigo nem orar, não tenho nem palavras para orar. Eu digo, Senhor, eu sou muito pobre. Eu me coloco nas mãos do meu sacerdote, o meu Senhor Jesus, e as palavras fluem. E temos que levar muito, muito tempo para aprendermos que nós realmente somos muito pobres. Corra para o seu sacerdote. Você entendeu isso? Ok, vamos terminar. Você se agradou disso? Eu tenho muito para falar, mas... Você sabe,
que com 60 está indo para baixo? Não foi verdade para Moisés e nem para Abraão? E olha, depois que Sara morreu, já com mais de 100 anos de idade, Abraão morreu com 175. Depois que Sara morreu, ela morreu com mais de 100 anos, com mais de 120, se me lembro bem. Mas olha, depois que Sara morreu, o que Abraão fez? Casou de novo. E ele teve filhos? Sim! Sim, casou com Quetura. E teve filhos. Algo aconteceu com o seu corpo natural amortecido. Amortecido. Algo aconteceu. Por quê? Não atentou para o seu próprio corpo, mas confiou em Deus que disse: eu tenho te posto como pai de muitas nações. E aquela fé transformou o seu corpo, certo? Enquanto esperamos o corpo glorificado, podemos fazer algo com este corpo natural. Amém? Mas só pela fé. Você vai ficar crendo nos fatos naturais? É verdade, não ignoramos essas coisas, igreja. Estou falando que quando você voltar para a lei de Moisés, certo? Voltar para aquilo que é natural, sim, vai estar sujeito a tudo isso. Para fraqueza e tudo mais. Mas quando você entrar na fé, você pode ser como este homem. Em Josué 14, ele falou assim, na sua velhice: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Ele falou que o Senhor disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já o quê? 85 anos. 85 anos. Deus o manteve vivo por 45 anos. Quantos anos ele tinha? Quando ele foi espiar a terra. 40 anos. Ele parou de envelhecer. Ele esqueceu a fórmula de envelhecer. Ele não sabia envelhecer. Porque ele era um homem de fé, ele olhava para a palavra de Deus. E ele diz: ainda hoje sou tão forte como há 45 anos atrás, quando Moisés me enviou. Ok, Josué? Sou tão forte. Hoje tenho 85 anos, escute isso. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Mas para que ninguém fale, pastor Prince, isso aí era força espiritual, ok? Escute bem isso. Ok, preste atenção então, agora você vai prestar atenção, ok? E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força tanto para a guerra. Sabe o que é guerra? Ele está falando do natural. Olha, ele fala do sobrenatural no natural. No natural. Ele disse: eu posso lutar. Você já leu o resto da história? Ele foi lá para Hebrom. Olha o que a Bíblia diz aqui. Agora, pois, dá-me este monte, que era Hebrom, o monte Hebrom. Sabe quem morava lá? Os gigantes, Anaquins. E olha isso. Algumas pessoas encontraram ossos de gigantes. Os que construíram os monumentos daquela época. Nenhum humano podia fazer. No natural foi o gigante daqueles dias. Isso é para uma outra mensagem, quando eu falo dos filhos de Deus se envolvendo com as filhas dos homens. Ok? E ele matou aqueles gigantes com 85 anos. Não brinque com este velhinho. Velho natural. Sou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Era um homem de Deus, ele não mentia. Certo? E Josué ouviu tudo isso. Imagina alguém chegando a ele, sabe, com um cajado dizendo: eu tenho 95 anos de idade. Josué, me dê essa montanha. Olha, irmão. Olha, Deus te abençoe, amém. Você é muito forte. É lógico que é forte. Isso. Pausou a mente. É lógico que você é forte. Certo? Josué faria isso. Mas olha o que Josué fez. Olha isso. Josué abençoou a Caleb e deu a ele Hebrom. E ele teve que lutar por ele. Caleb teve que lutar com gigantes, com 85 anos. Ele não brincou. Ele era tão forte para a guerra como ele era quando jovem. Olha, qual seria o seu segredo? Se não percebeu, ele dizia como Deus disse, como ele disse, como o Senhor diz, como ele falou comigo. É a palavra de Deus. É por isso que eu te falo, escolha a palavra de Deus. Se Deus fala para não esquecer de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça, mas confesse todos os dias: o Senhor é quem enche a minha boca de bens para que a minha mocidade se renova como a das águias.
Minha mocidade é renovada como a das águias. Amém. Os meus pecados foram perdoados, as minhas doenças curadas. Confesse todos os benefícios, tem 5 benefícios no número da graça ali. E Deus diz para não se esquecer de nenhum deles. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O problema está, sabe, com a nossa boca. Somos rápidos para dizer. Será que eu falo? Somos rápidos para dizer: estou velho. Certo? Estou velho. Falamos isso rapidamente. Vemos novelas e algum personagem de uma certa idade, já está muito velho. Aquele já está velho. Consciência. Você vê as notícias, a consciência. E todas as reportagens. Tudo no natural, são tudo fatos. Não me interprete mal, é lógico que tem algumas teorias por aí, mas nós não estamos ignorando os fatos naturais. Assim como Abraão sabia que o seu corpo já estava morto. Um amortecimento do ventre de Sara. Ele atentou para a palavra de Deus para ele. Porque se não atentou para o seu próprio corpo, atentou para outras coisas. Atentou para a palavra de Deus. Amém? Você foi abençoado? Você entendeu isso? Você compreendeu isso ou você está naquela pausa mental? Quase entendi. Dá para ouvir as rodas girando lá dentro, amém? E recentemente, no começo deste ano, eu falei sobre como Deus quer renovar a sua mente. Renová-la. Amém? Então não confesse: eu estou me esquecendo muito porque estou ficando velho. Então não confesse isso, sabe? Porque a fé funciona dessa maneira. Eu já vou terminar. Ok, eu já vou terminar. Certo? Rapidamente, 2 versos. 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como Josué, como Caleb, como Abraão, como Moisés, temos o mesmo espírito de fé. Você tem esse espírito de fé? Como ele opera, pastor? Como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você diz: estou ficando velho. Sabe? Eu estou sempre doente. Certo? Você crê nisso? Se não, não fale. E agora, tem o que falou. Recentemente, de fato, muito recentemente, o Senhor falou isso comigo. Sabe, pessoas velhas reclamam muito. É fato. E é triste porque só tem uma visão pessimista de tudo. Então murmuram muito. Nada para reclamar, reclamam porque não tem nada para reclamar. Certo? Então escute muito bem o que o Senhor falou comigo. Será, filho, que as pessoas velhas reclamam muito? Ou será que envelhecem porque reclamam muito?